Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô gravando esse vídeo aqui meio que para ver no que dá, né? Ahn, Puxei esse livro aqui, ó, Mathematical Foundations of Computing, ok? De Keith Schwartz, Universidade maravilhosa, se não me engano, é de Stanford ou alguma universidade top dessas. Enfim, aqui ele tem o que tem nesse livro. Professor, por que que você está abordando este livro? Este livro deve ser muito difícil, é coisa dos estrangeiros, de gente que tem cultura. Bom, para parafrasear aí o professor Clóvis de Barros filho, ahn, se o maluco diz para mim que não, cara, isso aí não é para você, isso aí é para dois ou três. Então, porra, é pra mim. Cadê a porra do negócio? Vamos ver, vamos tocar pau nesse negócio aí, vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa, beleza? Então é o seguinte, aqui a gente tem essa tabela de conteúdos. Introdução, como são organizadas essas notas e acknowledgements. Ele vai falar de conjuntos, teorema de Cantor, aí ele vai falar de operações, de conjuntos, várias coisas sobre conjuntos a respeito. Ele vai falar o que é uma prova matemática, o que são provas diretas, indiretas, como que você faz para escrever provas de forma elegante, um, indução matemática, teoria de grafo, que é muito importante para quem estuda ciência da computação, né? Relações, funções e cardinalidade. Beleza. Sabendo disso, vamos começar aqui o que ele diz na introdução. Bom, ciência da computação é a arte de resolver problemas com computadores. Isso é uma definição ampla que encompassa um igualmente amplo campo de pesquisa. Dentro da ciência da computação, a gente encontra engenharia de software, bioinformática, criptografia, aprendizado de máquina, interação humano-computador, gráficos e diversos outros campos. A matemática ela serve de sustentação para todos esses propósitos aí da ciência da computação. A gente usa grafos para modelar problemas complexos e explorar as propriedades matemáticas. Usamos recursão para quebrar coisas que são problemas às vezes muito grandes e imensos em coisas menores e mais gerenciáveis. Nós usamos topologia, álgebra linear, geometria, gráficos 3D. Estudamos computação, computabilidade e teoria da complexidade. Como resultado, a gente tem profundos impactos em design de compiladores, machine learning, né, aprendizado de máquina, criptografia, gráficos de computadores e processamento de dados. Ok? Vocês estão comigo até aqui? Gente, esse vídeo aqui vai ser gravado, eu vou tacar no YouTube e vai ser isso aí mesmo, entendeu? Então, assim, tá cru. Eu não tô nem com a minha mesinha digitalizadora para fazer a anotação aqui. Eu tô gravando do jeito que dá. Bom, seguindo aí. Essa, esse conjunto de notas de curso servem como um primeiro curso aí de fundamentos da computação, fundamentos matemáticos da computação. Ele vai ensinar você como modelar problemas matematicamente, como fazer reasoning, né? Como você utilizar a sua razão a respeito deles de forma abstrata e aplicar uma bateria de técnicas para explorar as propriedades que ele tem. Ele vai te ensinar a provar o que são verdades matemáticas sem que haja sombra de dúvidas. Ele vai te dar insights. Eu não sei traduzir isso, desculpa. Na natureza fundamental da computação e o que pode e não pode ser resolvido por computadores. Ele vai te introduzir a teoria da complexidade e um dos mais importantes problemas em toda a ciência da computação. Bom, me parece um livro bastante interessante, não é mesmo? Seguindo aí.
esse conjunto de curso, de notas de curso, ele é intended, ele tem a intenção de te dar uma ampla e profunda introdução à matemática que ahn, se encontra dentro do computador, dentro do coração da ciência da computação. Ele começa com um pouco de matemática discreta, um pouco de teoria dos conjuntos, técnicas de provar, indução matemática, grafos, relações, funções e lógica, e depois ele explora a computabilidade e teoria da complexidade. Olha o que ele fala aqui que é bastante relevante. No prior mathematical background is necessary. Ou seja, você não vai precisar saber nada de matemática para você entender isto. Ok? These courses are designed to provide a secondary treatment of the material from Stanford's CS 103 course. Ok? Então ele é um material complementar ao Ciência da Computação 103 de Stanford, que no caso eu estou muito tentado a dizer que é o curso que eu estava lecionando, até que me cortaram, porque eu falei os palavrão lá e não deveria, né? De qualquer forma, pois é, dá uns arrependimentos, cara. Mas eu cheguei a dar 3 semanas de aula em Stanford e foi tipo a experiência mais maravilhosa que eu já tive na vida. E eu não ganhei nada por isso, mas foi tão enriquecedor. Ahn, bom, então ele vai falar um pouco, tá? Ok, se você quiser. Bom, beleza. Como que essas notas são organizadas? O capítulo 1 ele vai motivar a discussão das matemáticas, dando um breve outliner. Sabe quando você liga os pontos num, é você, o outline num personagem, por exemplo, é você é, desenhar ele, né? É o desenho, é as bordas, né? Então ele vai delinear o que é a teoria dos conjuntos, incluindo o teorema de Cantor, né? Ele vai falar sobre infinidade. E infinidade é um tema que eu quero trazer mais aqui pro canal, porque é um negócio absurdo, tá? Se você acha que você entende o que é infinito, eu acho que você ou você estudou muito ou você não realmente não entende tanto, não. Porque eu já olhei algumas coisas e eu fiquei, não dá, cara. O infinito é muito complicado de você compreender, tá? Já adianto isso. Bom, ele vai falar de provas de indução matemática. Isso aí a gente já falou tudo. Ó, um ponto aqui que eu acho interessante. Some of the sections of these notes are marked with a star symbol. Algumas seções são marcadas com esse símbolo de estrela. Essas seções, elas têm material mais avançado, que, quando for interessante, não é essencial para entender o material do curso. Mas, se você tiver interesse a ir atrás do tópico, eu sugiro que você leia. Mas se você tiver pressionado por tempo, que não é o nosso caso aqui, a gente vai ler a porcaria toda, a gente vai ler o negócio de cabo a rabo aqui nesse negócio, entendeu? Então você pode pular essas sessões, mas é claro que a gente não é um fracote. A gente vai aqui, mano. A gente tem que entender esse negócio, entendeu? Ah, ou não, né? Às vezes a gente tem umas coisas que dá pra deixar passar, vai. Se for interessante, eu juro que eu trago pro canal, tá? Eu só deixa eu deixar esse disclaimer. Beleza, existem exercícios mais difíceis que outros, tarará.
Ó, se você quiser, bom, enfim. Acknowledgements. Ó, e aí ele vai agradecer uma penca de gente aí. Vamos lá. Capítulo 1. Sets de Cantor Theorem. Beleza, eu vou ler, gente, até o 1.1, que eu acho que é já bastante coisa, tá? Quando chegar no 1.2, a gente vai parar e não vai ter aí só no próximo vídeo. Bom, deixa eu recompor a minha voz, o meu ânimo aqui, que eu tô quase morrendo. Bora. Então aqui a gente tem sets e o teorema de Cantor. O que é um set? Um set é um conjunto. Se eu abrir o meu Python aqui e eu falar 1, 2, 3 e fechar, ele vai me devolver isso. Se eu falar que isso é igual a A, quando eu falar A, ele vai me dizer isso. E se eu perguntar qual que é o tipo de A, olha só, é uma classe conjunto, ok? Então, o que é muito interessante de vocês perceberem aqui, ó, é que o A, digamos que eu diga que o A é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, uma série de vezes, ok? Fecha aqui, pá. O que é o A? É um conjunto que contém isso tudo aqui? Não, 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 não. Tá errado? Ele só tem 1, 2 e 3. Tá? Então isso é um conjunto. Ó. Então vamos lá. Vamos entender o que o capítulo quer dizer pra gente. Nossa jornada no campo das matemáticas começa com uma exploração de um conceito que tem bastante nuance: o conjunto. Informalmente, um conjunto é apenas uma coleção de coisas. Anota isso, tá? Um conjunto é uma coleção de coisas, tá? Highlight, yellow, ok. Ele pode ser um conjunto de números, um conjunto de roupas, um conjunto de nós numa network. Sai, eu tô dando aula, Um conjunto de um conjunto de nós numa network ou um conjunto de outros conjuntos. Incrivelmente, dado que esse muito simples ponto de começo é possível para provar um resultado, como no Cantor Theorem, no teorema de Cantor, ele provê um... Caramba, cara. Agora fugiu o raciocínio. Pô, é complicado, cara. Gente, me desculpa, eu convivo com dois idosos. Quando eles vêm aqui pedir ajuda, velho, o raciocínio... Ah... Bom, enfim. Ele vai dizer do Cantor Theorem e ele vai... nesse capítulo vai mostrar um pouquinho do mecanismo ao redor dos conjuntos. A gente vai ver a simples noção de perguntar o quão grande um conjunto pode ser e pode levar a resultados incríveis e chocantes também, tá? Então, o que é um conjunto? Vamos começar com uma definição simples. Um conjunto é uma coleção não ordenada de elementos distintos. O que exatamente isso significa? Intuitivamente, você pode pensar como um conjunto, como um grupo de coisas. E essas coisas podem ser distintas. Aliás, essas coisas devem ser distintas, tá? Porque senão você tem... se você tem um conjunto com 1 e 1, você só tem um conjunto com o número 1 mesmo. É só uma coisa só. Ok? Você não pode ter múltiplas cópias do mesmo objeto num conjunto. Foi o que eu acabei de falar. Adicionalmente, essas coisas são sem ordem. Então não tem a noção de primeiro ou segundo no grupo. E a gente precisa de alguns pedaços
a mais de terminologia para falar sobre conjuntos. Ai, meu Deus. Quantas vezes eu... Alguém tem um conjunto counter para saber quantas vezes eu falei conjunto nesse vídeo? Enfim, para denotar um conjunto, nós temos nós temos elementos de um conjunto dentro de curly braces, que é essa chavezinha, né? Por exemplo, o conjunto 1, 2, 3 é um conjunto com 3 elementos, o 1, o 2 e o 3. O conjunto cat e dog é um conjunto contendo os elementos cat e dog. Porque os conjuntos são coleções desordenadas, a ordem que a gente lista os elementos não importa. Isso quer dizer que 1, 2, 3, 2, 3, 1 e 3, 2, 1 são todos os mesmos exatos conjuntos, tá? Então, por que os conjuntos eles são unordered, eles não têm ordem, e eles possuem elementos distintos apenas, nenhum elemento pode aparecer mais que uma vez num set. Isso quer dizer que se a gente digitar um set assim, ó, cheio de 1, ele é completamente equivalente a mostrar um set com apenas um 1. Né? Porque os sets, os conjuntos, eles não contêm duplicatas. Set em inglês é conjunto, tá? Similarmente, este conjunto aqui e este outro aqui são o mesmo, porque a ordem não importa e as duplicatas são ignoradas. Quando nós estamos trabalhando com sets, nós estamos interessados em determinar se whether or not, né, se sim ou não, né, um objeto é um elemento de um conjunto. Nós usamos a notação x, esse ezinho s, para dizer que x é um elemento do conjunto S. Por exemplo, se a gente escrever um ezinho 1, 2, 3 ou cat ezinho cat dog, se a gente falar isso, verbalizar isso, né? Você vai dizer algo como x é um elemento de S. Similarmente, a gente pode usar a notação ezinho cortado, que é o não existe, para dizer que não é um elemento de S. Então você teria 1 não é um elemento do conjunto que possui 2, 3 e 4 apenas, ok? Se você tem ou então, por exemplo, um exemplo bem mais claro, né? Dog não é um elemento de 1, 2 e 3, tá? Não é porque 1, 2 e 3 obviamente não contém a palavra dog, isso é fácil de você verificar, certo? E aí ele coloca algumas coisas aqui. Você não pode ler x não ezinho cortado S como x não é um elemento de S, né? Então, enfim, a gente já perdeu muito tempo aqui, mas ele vai falar que os conjuntos eles aparecem praticamente em qualquer lugar da matemática, porque eles capturam a noção simples de que de que existe um grupo de coisas. Você vai perceber que não há nenhum requerimento sobre o que pode estar dentro de um set. Você pode ter sets de inteiros, sets de números reais, sets de linhas, sets de programas, sets de outros sets. Through the remainder of your mathematical... Ok, através da tua... do que sobra aí da tua carreira matemática, você vai ver conjuntos sendo usados como blocos de construção para objetos maiores e mais complicados, certo? Meu Deus, a gente tá quase chegando lá. Vamos lá. Deixa eu pegar um ar aqui, pessoal, desculpa. Caramba, bicho. 6 horas já da tarde, hein? Mas beleza, a gente termina isso aqui. Como a gente mencionou,
é possível que a gente tenha conjuntos que contenham outros conjuntos. Por exemplo, olha só, esse conjunto aqui. Ele é um conjunto que contém um conjunto 1 e 2. E fora desse conjunto 1 e 2, ele também tem um 3. Quer dizer, no Python, isso vai ficar assim. B igual 1, 2, fecha, 3. Tá? Por que que eu não posso fazer isso no Python? Eu não posso fazer um set dentro de um set no Python? Eu não sabia disso. Não sabia. Não posso? Eu não posso fazer um set dentro de um set no Python? Se eu fizer um set B, vou colocar 1, 2 aqui. E aí se eu falar que C é igual a B3, não posso fazer isso também? Eu não posso fazer um set elemento de um set, gente. Que coisa. É complicado isso aí, né, cara? Como diria Serjão Foguetes. Mas beleza, vamos lá. Não tem requerimento de que todos os elementos de um set tem que ser do mesmo tipo. Do mesmo tipo. Então, um set pode conter números, animais, cores e outros sets sem preocupações. Isso dito, quando você está trabalhando com outros sets, é importante notar que quais os elementos do set são, né, do conjunto são. Por exemplo, considere esse set aqui. É um set que tem 1, 2, que mais um set, 2, 3, 4, terminou o set. Então ele tem 3 elementos: 1, 2, 2, 3 e 4. Isso significa que 1, 2 pertence a esse conjunto todo. 2, 3 também pertence a esse conjunto todo e o 4 também pertence a esse conjunto todo. However, né, no entanto, não é verdade que o 1 pertença a esse conjunto todo, porque os conjuntos eles são opacos, tá? O que quer dizer isso? Se eu tentar enxergar o 1 dentro desse conjunto aqui e eu não ver ele pescando do lado de fora como está esse 4 aqui, ele não existe nesse conjunto, tá? Então era isso que eu queria deixar. Então ele tem aqui a consequência toda. Eu não vou entrar nesse argumento. Eu acho que vocês podem ler isso aqui depois por conta própria. Bom, ó, então a gente pode usar. A gente pode chamar esse set de S, porque é muito complicado você ficar reescrevendo ele toda vez que você vai usar, certo? Dada essa definição, você pode usar 1, 2 pertence a S, 2, 3 pertence a S, 4 pertence a S. E aqui também, 1 não pertence a S, 2 não pertence a S, 3 não pertence a S. Através desse livro e no mundo matemático como largo, como um todo, a gente vai dar nomes às coisas e manipular e referenciar esses nomes. Com alguma esperança, você já usou variáveis antes em programação, então isso não vai ser surpresa. Antes que a gente mova e fala sobre outras operações que a gente possa performar em conjuntos, a gente precisa introduzir um conjunto bem especial, que é o conjunto vazio. Conjunto vazio é um conjunto que não contém nenhum elemento. Eu vou repetir, um conjunto vazio é um conjunto que não contém nenhum elemento. Pode soar um pouco estranho você pensar numa coleção que não tem nada, mas é isso que é um set vazio. Outro jeito que a gente pode indicar é curly braces, né? Você põe as chavinhas sem nada, não tem nada, né? Ou então a gente pode usar esse símbolo especial que é um O cortado. Parece um zero, mas é um O cortado. Ele também denota esse set vazio. Bom, o empty set, o conjunto vazio, ele tem essa propriedade que não tem nada nele.
Então, qualquer objeto que você testar para encontrar dentro desse set vai ser sempre falso. Aí a gente volta à nossa discussão contida nos outros conjuntos. É possível que a gente construa sets, conjuntos, que contenham um conjunto vazio. Por exemplo, o set que é um conjunto que é um conjunto que dentro desse conjunto tem um conjunto vazio, vocês entendem o que eu quero dizer? É um conjunto que tem um elemento nele, que não é um elemento vazio. Então, a gente tem que uh, um conjunto vazio não pertence a um conjunto com um conjunto vazio. Absurdo isso aqui. Olha, eu vou circular isso aqui. Isso não é verdade, tá? Não, aliás. Thus we have that. Um conjunto vazio está contido num conjunto que tem um conjunto vazio. Seria isso. E eles não são o mesmo conjunto. Isso que é mais importante. Então, o O cortado ele é um conjunto que não contém elementos, enquanto um conjunto que contém o O cortado é um conjunto que tem um elemento, que no caso é um conjunto vazio, ok? Tenham certeza de que vocês entendam essa distinção. Bom, pessoal, chegamos onde a gente devia chegar. Eu vou parando por aqui e outro. Eu espero que o algoritmo mostre esse vídeo para vocês. A thumbnail vai estar toda cagada, como de costume, mas com o tempo a gente vai arrumando o nosso canal. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa sininho, notificações, a zorra toda. E é isso aí. A Astarion vai ficando por aqui. Vazando, falou, tchau, tchau.